Olhem, esta é daquelas histórias que, se nos contassem num café, nós provavelmente não íamos acreditar. É a história de um homem cuja vida balançou na linha mais fina que se pode imaginar, entre a tragédia mais absoluta e uma sorte, bem, uma sorte inacreditável. E tudo começa aqui, com este número: 14 minutos e 38 segundos. Foi exatamente este o tempo que o coração de Bill Morgan, um camionista de 37 anos, esteve parado. Completamente parado. Durante quase 15 minutos, ele esteve, para todos os efeitos, clinicamente morto. Mas claro, antes disto tudo, antes deste evento que lhe virou a vida do avesso, a vida do Bill era normal. Era uma rotina bastante tranquila e, acima de tudo, previsível. Ele vivia numa caravana, sabem? E a sua vida como camionista era basicamente uma repetição de dias. Uma existência modesta, sem grandes dramas nem grandes alegrias. Uma vida comum. E de repente, tudo mudou. Um grave acidente de viação foi a primeira peça de um dominó que o empurrou para o limite da própria existência. Já no hospital, a coisa piorou drasticamente. Ele teve uma reação alérgica ao medicamento e o coração parou. Aqueles 14 minutos e tal. E mesmo depois de o conseguirem reanimar, a luta estava longe de terminar. Ele entrou num coma profundo que se arrastou por 12 dias intermináveis. O prognóstico era péssimo. Tão mal que a equipa médica chegou mesmo a sentar-se com a família e a sugerir que, se calhar, a melhor opção era desligar as máquinas, deixá-lo ir. Só que contra todas as probabilidades, contra tudo o que a ciência previa, ao 12º dia, o Bill acordou. E o mais incrível, acordou sem qualquer dano cerebral. Nada. Zero. E durante o ano seguinte foi como se estivesse a viver uma segunda vida. Recuperou a saúde, arranjou um novo trabalho e até pediu a namorada em casamento. E ela disse que sim. Passado mais ou menos um ano do acidente, ele deve ter pensado bem, a minha sorte mudou mesmo. E para testar essa teoria, assim numa de brincadeira, comprou uma raspadinha. E não é que ganhou um carro novinho em folha que na altura valia cerca de 30 mil dólares australianos. Nada mal, certo? Claro que a história de um tipo que sobrevive à morte e logo a seguir ganha na loteria, bem, isso é ouro para as notícias locais. Era uma história demasiado boa para deixar passar. Então, lá foram eles filmar uma peça. A ideia era simples. Pediram ao Bill para voltar à loja, comprar outra raspadinha e recriar o momento em que ganhou. Só para as câmaras, claro. Uma coisa puramente simbólica. E então, com as câmaras a rolar, o Bill raspa aquele novo bilhete, o bilhete da encenação, e de repente fica com uma cara de choque absoluto e só consegue dizer isto. É que a encenação tinha acabado de se tornar real. Absolutamente real. Ele tinha ganho outra vez. Desta vez, um prémio em dinheiro de $250 000. E tudo filmado, em direto para as notícias. É inacreditável. Ele ainda estava a tremer, a tentar perceber o que raio tinha acabado de acontecer, e a única coisa que lhe saiu foi esta piada para a equipa de filmagens, que, diga-se de passagem, estava tão ou mais chocada do que ele. E aí mesmo, com as câmaras ainda a filmar tudo, a primeira coisa que ele fez foi pegar no telemóvel e ligar à noiva. A primeira promessa? Vamos comprar a nossa casa. E assim foi. O Bill e a sua mulher finalmente saíram da caravana e compraram a casa dos seus sonhos. Mas com o passar do tempo, eles perceberam que o verdadeiro prémio não tinha sido dinheiro. Muitos anos depois, e apesar de ter ficado com alguns problemas de saúde crónicos por causa do acidente, o que o obrigou a reformar-se mais cedo, a perspectiva do Bill sobre o que significa ter sorte mudou. Radicalmente. Ele começou a ver todos estes anos extra não como garantidos, mas como um bónus, uma segunda oportunidade. A verdadeira sorte, diz ele, não está nos bilhetes que ainda compra, mais por hábito do que outra coisa, mas sim nisto, no simples facto de estar vivo para cheirar as flores. Pois a viagem inacreditável do Bill Morgan, da porta da morte, a duplo vencedor da loteria, quase que nos obriga a parar e a pensar, afinal, o que é mesmo ter sorte? É ganhar um prémio milionário ou é algo tão, mas tão simples como ter a oportunidade de ver mais um nascer do sol?